Boa tarde, pessoal. Meu nome é Lauane e hoje meu grupo irá apresentar sobre proteção de geradores síncronos. Meu grupo é composto por Joelder e Lucas Anicésio. De imediato, iniciaremos com uma seguinte pergunta: o que se deve se atentar para esse tipo de proteção? Neste tópico, vou resumir as principais faltas em geradores que se dividem entre falhas elétricas, mecânicas e de controle. Começamos com as falhas elétricas internas, estator e rotor. O risco máximo é o curto-circuito por falha de isolamento. Já no sistema de excitação, a perda de campo faz o gerador perder o sincronismo, operando de forma instável e perigosa. Na parte mecânica, a máquina primária falha ao regular a velocidade, causando sobrevelocidade ou motorização. A vibração excessiva é um sintoma crítico de desalinhamento ou desbalanceamento. Isso leva rapidamente à falha de mancal, com perda de lubrificação e atrito destrutivo. Por último, a falha auxiliar de pressão baixa no sistema, geralmente do óleo lubrificante, exige desligamento imediato para salvar mancais da fundição. Em resumo, o monitoramento constante de vibração, temperatura e pressão é a chave para a integridade e disponibilidade do gerador. Boa tarde, pessoal, tudo bem? A gente vai falar hoje aqui de alguns equipamentos que nós utilizamos em proteção de geradores síncronos, certo? Primeiramente, são transformadores de instrumentação. Então, a gente tem um transformador de corrente e de potencial, TC e TP, que pega essa grandeza em média ou alta tensão e traduz, diminui para a gente em módulos de pequena intensidade para a gente inserir no nosso relé. Então, nosso relé é o nosso cérebro, né? O cérebro do nosso sistema. Então, ele fica monitorando essas grandezas ali, comparando com o ajuste que nós inserimos nele. Se caso essa grandeza passa ou diminua desse ajuste, ele manda o nosso atuador, que é o disjuntor, abrir ou fechar. Então, o disjuntor ele é preparado para isso, ele consegue abrir ou fechar sobre carga. Como a gente está falando de geradores síncronos, nós precisamos de um circuito de estatriz. O que é esse circuito de estatriz? É a gente pegar essa tensão da rede, colocar em um nível de tensão adequada, retificar, filtrar e aplicar essa tensão no circuito de campo, que fica posicionado no rotor do nosso gerador, fazendo assim, gerando tensão induzida no estator do gerador. Também são utilizados em impedância de aterramento. Por quê? Para diminuir a nossa corrente de falta. Como a nossa corrente de falta do gerador é muito alta, a gente coloca essa impedância para diminuir e para não danificar a nossa máquina ou outros aparatos que estão ligados ali, certo? E algumas proteções que a gente vai ver mais para frente utiliza essa impedância como um elemento para fazer coordenação entre as proteções. Dando continuidade às proteções de geradores síncronos, temos aqui as funções ANSI recomendadas para este equipamento. Esse esquemático é do livro do Mamed e Mamed Filho 2020, em que mostra algumas das funções de um gerador síncrono. Neste outro slide temos todas as funções possíveis de serem empregadas em geradores síncronos. Nesse slide, irei detalhar algumas das primárias funções, por exemplo, a proteção 24, proteção contra sobreexcitação volts-hertz. Ela tem por objetivo proteger o gerador contra danos causados pelo excesso de fluxo magnético em seus núcleos de aço. O sobrefluxo ocorre sempre que a relação entre a tensão aplicada e a frequência excede o limite de projeto. O Relé 24 monitora continuamente a tensão e a frequência do sistema, calculando a relação volts-hertz. Ele atua de forma a disparar um alarme ou desligar o equipamento se essa relação ultrapassar o limite pré-definido por um determinado tempo, geralmente com curvas de tempo inverso ou tempo definido. No livro do Madergan de 2022, no item 10.2, ele cita que pode haver dois estágios em que a atuação desse relé. O primeiro seria para um ajuste de 118 a 120% da relação volts-hertz, com temporização entre 2 a 6 segundos. E o segundo é ajustado para 110%, com temporização de 45 a 60 segundos. A próxima função é a proteção direcional contra a potência ativa antimotorização. É uma proteção que monitora o fluxo de potência ativa, reativa ou aparente em uma direção específica e atua se o valor exceder ou cair abaixo de um limite pré-determinado. No gerador, tem por objetivo visualizar a motorização, ou seja, se há inversão do fluxo de potência ativa do gerador. Em vez de ele passar a entregar energia, ele vai consumir a energia do sistema. A sensibilidade desse ajuste depende do tipo da máquina primária e essa proteção visa proteger a máquina primária também. Por exemplo, uma turbina hidráulica.
Elas recebem proteções temporização típicas de 1 a 3 segundos, a depender do caso e a potência do sistema. A próxima proteção é a função ANSI40, proteção por perda de campo. Ela visa detectar uma falha no sistema de excitação do gerador. A proteção 40 é tipicamente implementada com um relé de impedância do tipo direcional MHO para sentir a variação da impedância nos terminais do gerador. A próxima proteção é a 46, contra desequilíbrio de corrente, sequência negativa, e ela visa proteger a circulação indesejada de corrente de sequência negativa no gerador, em que essas correntes podem induzir frequências dobradas no rotor, provocando um sobreaquecimento num curto intervalo de tempo. O relé compara a corrente de sequência negativa calculada com um limite de ajuste pré-definido. Se esse limite for ultrapassado por um tempo específico, geralmente com uma curva de tempo inverso ou tempo definido, temos uma das funções também primárias, a 49S, proteção contra sobrecarga, e ela funciona basicamente como uma imagem térmica do equipamento protegido. Ela utiliza um modelo matemático nos relés modernos e nos antigos era um modelo bimetálico, para visualizar o aquecimento e o resfriamento do enrolamento do estator ou do rotor do gerador ao longo do tempo. Madergan diz que o gerador deve ser capaz de suportar ali 150% da corrente nominal por pelo menos 30 segundos. Já o estator, 125% por pelo menos 1 minuto. A próxima função aqui nós temos a 81, que é a proteção contra sub e sobrefrequências. E ela é essencial para monitorar o equilíbrio entre a potência mecânica de entrada e a potência elétrica de saída da máquina. A frequência de operação de um gerador síncrono é diretamente proporcional à sua velocidade de rotação. Né? A 81U, a subfrequência ocorre quando a carga elétrica demandada pela rede é maior que a potência mecânica fornecida à turbina motor do gerador. O gerador começa a desacelerar para tentar reequilibrar o sistema. A 81O, sobrefrequência, ocorre quando a potência mecânica de entrada é maior do que a carga elétrica. Isso geralmente acontece após uma rejeição de carga. Todas as grandes partes da carga conectada no gerador são subitamente desligadas, fazendo o gerador acelerar. Por exemplo, numa situação de ERAC. Né? E por último temos a função 87G, que é a de proteção diferencial de corrente em geradores, tem como objetivo reduzir os danos internos à máquina para defeitos trifásicos, bifásicos e fase à terra. É a proteção principal e mais rápida para detectar falhas internas do estator de um gerador. É uma proteção do tipo unitária e altamente seletiva, o que significa que ela protege uma zona específica, bem definida do equipamento, o enrolamento do estator no caso, e atua apenas para falhas que ocorrem dentro desta zona. O relé diferencial é caracterizado por uma curva de operação, que você tem no eixo X a corrente de operação e no eixo Y a corrente de restrição, e a relação percentual entre essas correntes e a média delas é dita como a declividade, o slope da reta, acima do qual pode haver atuação ou não da proteção diferencial. Dependendo da configuração do gerador, não é possível fazer a proteção diferencial. Por fim, temos aqui as funções de retaguarda. Então, o principal objetivo dessa função é atuar quando as proteções primárias falham ou não cobrem a falta. Segundo, proteger o gerador do sistema elétrico de danos catastróficos. E a seletividade de ligar apenas o gerador afetado, preservando o resto do sistema. Um exemplo da função de retaguarda é a função 51V, proteção contra a sobrecorrente temporizada de fase, dependendo da tensão. Ela é utilizada para proteger, ela é uma função retaguarda da função 87G e depende da tensão como característica fundamental para atuar nas condições normais de sobrecarga. Também a proteção 51 deve ter no relé de bloqueio, deve atuar no relé de bloqueio e atuar no disjuntor principal do gerador e disjuntor de campo para parar a máquina primária ou motor. Como o Jader falou das proteções que pode ser empregado nos geradores, eu vou falar aqui das principais proteções e qual filosofias que a gente vai aplicar nessas proteções e qual escolha que a gente vai fazer para o gerador. O Mamed traz aqui uma tabela onde ele define quais proteções são essenciais por cada nível de potência de transformador. Então, o transformador acima de 5 kW, a gente já usa diferencial. Sobrecorrente em todos os geradores, sobrecarga em todos os geradores. Então, essa tabela aqui
ela já dá um horizonte aqui, um norte para a gente seguir. Mas a gente vai falar de algumas proteções muito utilizadas e as principais sobre o nosso gerador. A primeira delas é a 87, a diferencial de corrente. Como que ela funciona? Eu tenho 3 TCs ali na saída do nosso gerador, medindo a corrente, fase A, B e C, e eu tenho um TC no neutro ali, medindo também o nosso fechamento em estrela. Ele vai comparar essas correntes com base no ajuste que você implementar, ele vai abrir o nosso gerador. Nota-se que eu preciso do neutro, então ligações de triângulo não funcionam nesse tipo de proteção. Ligações de triângulo vai ser exclusivamente a proteção 51. Mas para ligações estrela, a gente tem o estrela, onde as 3 fases é disponível para a gente fazer o fechamento, ou onde apenas o neutro é disponível. Nesses 2 casos funcionam, mas o melhor caso mesmo é quando tem as 3 fases disponíveis para fazer o fechamento. Uma média indica aqui que geradores acima de 1000 kVA e acima de 5 kV, a gente precisa ter 87. Caso for acima de 2.2 kV e 500 kVA, aí a gente também implementa 87. E eu também tenho uma proteção ali que fica como se fosse complementar 87, que é a proteção 21. Então a proteção 21, ela verifica o gerador, mas também apoia o gerador. A 87, ela é exclusivamente ali para o gerador até nosso transformador elevador. Já a 21 não. Eu consigo definir por zona. Então a zona 1 vai ser a proteção do meu gerador até o trafo. A zona 2, do trafo até o barramento. E a zona 3, do barramento em diante. Então eu apoiei uma proteção como se fosse de retaguarda, mas ela já não é tão de retaguarda porque eu pego zonas de proteções a mais do que a 87. Falando em retaguarda, a gente tem a principal, que é a 51. Então a 51, ela em alguns casos é a principal, mas nesse caso aqui, nosso gerador aterrado, estrela aterrado, é a nossa proteção de retaguarda, onde eu tenho a 51 de fase, que dependendo do ajuste ali de 20, 30% a corrente nominal, ela guarda um tempo, passou esse tempo, manda abrir. E é de neutro, então eu tenho um TC lá no neutro fazendo a medição, passou também um nível de corrente, passou um tempo, eu também faço a abertura. Eu também tenho a proteção 51V. O que é 51V? É a proteção de sobrecorrente com restrição de tensão. Nela a gente tem 2 tipos principais, que é a controlada e a restringida. A controlada, quando chegar em um nível de tensão, eu percebo e mudo meu ajuste. Por quê? Quando a gente tem uma falta em algum ponto, a tensão daquele ponto tende a 0. Então a tensão do meu gerador vai cair, fazendo a caída dessa tensão, o meu ajuste muda e eu faço a abertura com menos corrente de curto. E a restringida, ela acompanha a queda de tensão. Então se minha tensão cai para 80% da tensão nominal, eu tenho um valor de corrente. Se ela cai para 70%, eu tenho um valor com base nessa tabela ao lado aqui. Então essa tabela eu retirei aqui de uma média que dá um parâmetro para a gente ajustar essas proteções. Eu também tenho algumas proteções que não envolvem curto-circuito na rede do gerador, que é a proteção de perda de campo, por exemplo. Então se eu tiver uma perda de campo, o meu gerador já não funciona como gerador. Ele já não está induzindo tensão no estator, o nosso estator vai consumir potência e isso não pode acontecer. Falando em motorização, em consumo de potência, eu tenho a proteção 32, onde ele vai controlar o fluxo de potência. Então se eu estou gerando aqui energia e fornecendo à rede, a minha potência está saindo do gerador e indo sentido à rede. Caso a minha potência seja entrando no gerador, eu estou motorizando ele e isso não pode acontecer. Posso danificar minha máquina primária, minha turbina, posso ter cavitação, minha parte térmica, eu posso acontecer até explosões e incêndio. Isso não pode acontecer. A gente também tem a proteção 81, que é de frequência. Então tem 81U under e 81O, que é over. Então a gente consegue fazer alguns taps de ajuste nessa proteção 81. Eu também tenho a 81R, que é a de taxa de variação da frequência, que também é chamada de Rocoff, onde variou a taxa de inclinação da onda da frequência. O relé percebe que teve um aumento ou uma diminuição dessa frequência muito rapidamente ali nos primeiros ciclos. Eu já abro o disjuntor para não danificar o meu gerador ou o sistema. Eu também tenho proteções de tensão, então sobre tensão, subtensão a gente precisa ter. Um gerador síncrono a gente consegue controlar a tensão com base no campo, então é imprescindível a proteção de tensão aqui. Ele, como é um gerador de onda, o ProDish determina 5% para mais e 5% para menos nessas tensões geradas pelo gerador síncrono. Eu também tenho a proteção de fuga ao terra, então a nossa 87 ela vai pegar ali curto-circuito no gerador, nos cabos, no barramento. Mas dentro dele, se uma bobina ali fechar na carcaça, eu consigo verificar? Com essa proteção eu consigo. Ela vai medir a tensão do nosso neutro. Então a carcaça está aterrada, a gente vai colocar um TP ali para ficar medindo. O que vai acontecer? Quando a gente fechar uma espira na carcaça, eu vou energizar esse neutro. Então o TP vai notar essa tensão lá e vai mandar abrir. Nota-se que quando eu tiver uma carga desequilibrada, eu também vou gerar uma tensão no neutro. Eu tenho que fazer uma proteção, que é essa intitulada de 90%, onde eu só abro a partir de um valor específico de tensão lá no
meu neutro. Eu também tenho a proteção 100%, em que ele verifica já a capacitância desse neutro. Com base nessa capacitância, eu também consigo fazer a proteção contra curto interno no nosso gerador síncrono. Vamos abordar agora quais são as recomendações de ajustes referentes às principais funções de proteção, agrupadas por funcionalidade. Passando para a função 46, desbalanceamento ou sequência negativa, o pickup de alarme deve ser ajustado sensivelmente, tipicamente em 50% da corrente de sequência negativa admissível contínua da máquina. A curva de disparo deve seguir a constante, geralmente entre 5 e 40 fornecido pelo fabricante, protegendo contra o aquecimento do rotor. Já na 51V, sobre corrente com restrição, o pickup de corrente deve estar entre 120 e 150 da corrente nominal. A curva de tempo deve ser coordenada para ser mais lenta que as proteções da rede externa, tipicamente usando uma curva inversa ou muito inversa para dar seletividade. O ajuste da função 40, perda de campo, é geralmente feito via impedância. Configura-se um diâmetro igual à reatância síncrona do eixo direto e um offset igual à metade da reatância transitória. O tempo de atuação típico é de 0,2 a 1 segundo para evitar disparos em oscilações de potência. Para a função 32R, potência reversa, depende da máquina primária. Para motores a diesel, o ajuste do pickup é em 5 a 25% da potência nominal. Para turbinas a vapor é muito mais baixo, é entre 0,5 e 3%. O tempo de retardo deve ser longo, entre 10 a 20 segundos, para evitar trips falsos durante a sincronização. Na função 81, relé de frequência, o primeiro estágio de alarme fica em 59,5 Hz. O trip deve ocorrer próximo a 57 ou 58 Hz, com o tempo dependendo da curva de tolerância da turbina. Geralmente instantâneo se cair abaixo de 56 Hz para evitar ressonância nas palhetas. Na função 24, sobre excitação, ajusta-se o pickup inicial em 105 a 110% da relação nominal. A partir daí, usa-se uma curva inversa que espelhe a curva de saturação do núcleo do gerador ou transformador, garantindo trip rápido para sobreexcitações severas acima de 120%. Já na função 59GN, proteção de terra, para estar monitorando a tensão do resistor de aterramento, o ajuste de pickup fica entre 5 a 10% da tensão máxima de neutro. O tempo deve ser coordenado com as proteções de terra na linha, variando geralmente de 1 a 5 segundos. Já na função 49, proteção de sobrecarga, o ajuste baseia-se na constante de tempo térmica informada no datasheet. O alarme é ajustado tipicamente em 110 a 120% da temperatura nominal, permitindo que o operador alivie a carga antes do trip. Já na função 87, proteção diferencial, o pickup é baixo, cerca de 5 a 10% da corrente nominal, com um slope percentual de 15 a 20% para compensar erros de TC. O tempo de atuação é instantâneo. E para encerrarmos, a função 60, supervisão queima de fusíveis, é ajustada para detectar desbalanço de tensão, sequência negativa ou zero, na entrada do relé. Se detectar perda de potencial sem corrente de falta associada, ela deve atuar instantaneamente para bloquear o disparo na função 51V ou 21. Todos esses tópicos podemos encontrar no livro do Mothergun, capítulo 10 de proteção dos geradores. Se você precisa especificar a proteção de geradores síncronos e está em dúvida em quais relés multifuncionais podem ser aplicados, vou detalhar 3 linhas principais do mercado, sendo a linha Cell, a linha Helion e a nacional da Pextron. Vamos ver o que cada modelo oferece. Começando pela gigante Cell. A Cell 700G é a escolha moderna e versátil. Ele se destaca pela tela touchscreen, que facilita ver diagramas fasoriais na hora. Tecnicamente, ele entrega proteção diferencial 87G e a proteção de 100% do estator contra falta à terra via injeção de frequência. Já se o seu gerador é de grande porte, o Cell 400G é a classe de transmissão. Ele foca em velocidade de processamento crítico, com detecção de faltas em menos de um ciclo e zonas duplas para perda de campo. Para média e alta potência, temos a família Helion da fabricante ABB. O top de linha é o Reg 670. Ele é totalmente modular. O processador é tão robusto que pode proteger o bloco gerador-transformador simultaneamente, com duas funções 87 independentes.
Se o espaço é um problema, o Reg 650 é a solução. Ele traz a mesma tecnologia do irmão maior, mas com hardware fixo e compacto. É o modelo ideal para retrofits, onde o painel tem espaço limitado sem abrir mão de proteção diferencial. Por fim, nas soluções nacionais robustas temos a Pextron. O clássico RP6000 continua sendo usado pela confiabilidade comprovada em campo, perfeito para quem quer segurança sem redes complexas. Mas a novidade é o RP6100 da nova geração. Ele já vem com porta USB frontal e comunicação IEC 61850 nativa, mantendo todas as funções vitais como 87, 40 e 32, mas com processamento muito mais rápido. Cada modelo atende um perfil de projeto, do retrofit industrial à grande usina. Analise sempre a sua necessidade de comunicação e o porte da máquina antes de escolher. Bom, chegamos ao final da nossa apresentação. Espero que tenham gostado e até a próxima!